8 horas e 51 minutos em Campos. Voltamos na bandeira pelas feirinhas aos sábados. Mais Campos. Cláudio já me convenceu, tá, gente? Me explicou aqui, tem que ser sábado. Vamos mudar isso aí. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A mãe do Alonso, que é o nosso convidado hoje, por exemplo, ela é pedagoga em Campos e Macaé. Isso. Ela pode ir à feira sexta-feira? Não dá, né? Não dá. Você pode ir à feira sexta-feira? Rodrigo não pode. Pô, Rodrigo pode, que ele é Marajá. Ele é protegido de Aloysio. Mas assim, na semana dele, coitado, também não pode. Na semana que ele tá no jornal, pô. Não, sexta-feira é o pior dia pra mim, você esqueceu? É horrível. Sexta-feira. Sexta-feira, quer dizer, já fica até tarde. Pra contador também, parece que é o pior dia sexta-feira. Sexta-feira, cara, sexta-feira. Agora você fala, qual o professor que trabalha sábado? Da rede pública, estadual e municipal e desse... Só alguns colégios particulares têm uma exceção para compensar um feriado, uma coisa ou outra. Qual pedreiro trabalha sábado? Bom, mas vamos lá. Vamos ao nosso... Voltar aqui ao programa, porque isso aí é uma utopia minha de 200 anos. Sexta-feira em Campos é sensacional. Bom, Alonso Barbosa é o nosso convidado, está aqui conosco. Rodrigo Gonçalves está na bancada também essa semana. E voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Olha lá, ó, Maurício Batista. Feira em Barra de São João é domingo, lotada. Olha aí. Né? Bom, volto com você, Rodrigo. Que ia muitas feiras lá em Goiás comer pequi e pamonha. Você não gosta de pamonha. Você não gosta de pequi nem pamonha. Você ia fazer o que na feira, então? Tinha outras coisas. Tinha pastel. Tinha pastel e caldo de cana? Tinha. Tem no Brasil todo. Sensacional, né? Que lá o caldo de cana tem outro nome, que agora eu até esqueci. É garapa? Garapa, isso. É garapa. Isso aí. É garapa. Legal. O bom de ser velho é isso. Lá tinha uns biscoitinhos muito bons, gente. Muito bom. Saudade de Goiás. Precisando voltar lá. Né? Goiás é bom. Só que é quente. Goiás... Lá tem 3 estações, né, por ano, né? Tem 4. Quente, muito calor e super quente. Não, no inverno é como? O maior frio que eu passei na minha vida foi lá. Peguei 7 graus. Cara. Era frio. Quando fazia frio. Você pegou caneca de alumínio, né? Goiânia. Mas assim, tem lugar lá seco, que o frio é intenso. É seco. Não, lá é. Lá o cotovelo da gente servia pra ralar milho. E o negócio secava mesmo. Mas, Alonso, falando um pouquinho agora sobre essa questão política, né? Verdade, não só política, né? Hoje você ocupa um cargo na Prefeitura e na Secretaria de Desenvolvimento. O Vladimir citou, inclusive, isso, que você hoje está no governo dele, quando ele participou da sua posse lá como presidente da Câmara, presidente da JCI. Como é que é para você hoje estar no governo? Como que você avalia o governo? De que forma você pode contribuir? De que forma você está contribuindo? Nessas discussões que a gente está falando, por exemplo, que vão ter que contar com a Secretaria de Desenvolvimento, como separar isso como Alonso instituição, como Alonso cargo comissionado, como que é isso? Então, primeiro, assim, a minha aproximação com o Vladimir foi uma coisa muito natural, que se deu aos pouquinhos, bem aos poucos, com bastante diálogo. E ele tem essa grande característica. Vladimir é muito do diálogo, é uma pessoa muito mente aberta para as questões políticas, e isso aí dá reflexo o governo dele, a grande gestão que ele está fazendo em Campos, conseguindo botar Campos novamente num cenário econômico bom, né, com salários em dia e com uma arrecadação boa, com dinheiro em caixa, né? Agora tem mais um avanço aí que ele vai voltar a pagar como era antigamente no final do mês aos servidores públicos, concurso público. Então, assim, o governo dele está sendo um governo muito bom, na minha avaliação. Hoje ele seria reeleito no primeiro turno, na minha opinião. Não tem um outro nome que consiga superar ele nem para um segundo turno, para disputar o segundo turno. Não existe. Se fosse hoje, né? Não sei como é que vai ficar daqui a um tempo. Acredito que vai permanecer da mesma forma, né? Porém, eu acho que é muito isso. O governo dele eu vejo de uma forma extremamente positiva. No início, né, eu não
não tinha a mesma avaliação de hoje, como eu falei. Foi muita aproximação muito natural, com muito diálogo. Tenho uma grande admiração pela pessoa dele. E como é que surgiu essa aproximação? Porque Então, você hoje está no PDT, que é o partido presidido pelo Leon, que tem tido aí. Inclusive está no a gente tem governo, um amigo né? em comum, né? Se chama Marcelo Mérida. Ele foi plantando a sementinha e aos pouquinhos a gente foi se aproximando. Uhum. Entendeu? E aí foi muita conversa, muito diálogo. E chegamos a um consenso, né, político, né? Seguimos hoje, assim, eu estou no PDT até antes, eu acho, do PDT fazer parte da base, né? Eu sou presidente de juventude do PDT também. E eu acho assim, aí vamos falar, Vladimir veio com esse desafio pra gente, pediu pra gente ajudar na parte do desenvolvimento econômico. Eu tô desenvolvendo um projeto, não posso falar o que é ainda, né? Falta ainda levar para o prefeito para ele dar uma olhada, dar ok, para a gente começar a implementar. Mas é um projeto que vai, como é que eu posso dizer sem falar o projeto? Vai fomentar as empresas. Isso aí pode gerar, ser indiretamente aí de 200 a uns 400 empregos. Com esse incentivo, esse fomento a empresas. Indireto ou direto? Não vai ser a prefeitura, né? Então, as empresas vão gerar possivelmente, não tem como calcular. Vão Por ser isso que eu tô empregos falando diretos na da empresa. Não tem nada a ver com prefeitura o emprego, mas sim o incentivo aí, o fomento. E a forma que a gente vai fazer isso é uma coisa inovadora no município, não tem. Na verdade, é difícil você ver algum município que já fez isso. Nas pesquisas que eu fiz, pouco se acha sobre isso, quando se acha. Então, assim, mais para frente a gente pode até falar, eu só vou dar um spoiler. A gente está desenvolvendo, está quase pronto, eu tenho uma reunião daqui a pouco, inclusive, 9h30, 9h40 por aí. Tem uma reunião para tratar sobre isso. E essa questão do centro também foi uma outra coisa que ele me pediu pessoalmente e pediu para a instituição. Então, exatamente, se ele me pediu pessoalmente e pediu para a instituição, eu vou separar as coisas. Eu posso atuar como Alonso e a gente pode atuar em conjunto como JCI, como a instituição em si. Até e tem pessoas, como eu te falei, tem pessoas de todos os pensamentos até lá. nessa questão da busca pela iniciativa privada, que é uma coisa que você também na JCI quer fazer, né? Sim. Você colocou... muitas vezes as pessoas falam só dessa ligação com o poder público, mas vocês podem também ter essa interlocução com a iniciativa privada, né? Parceria com empresas, exatamente. E eu acho que a JCI pode atuar, por exemplo, nessa questão do centro, diretamente com a iniciativa privada, com conversa, com diálogo, conversando até mesmo com os proprietários, mostrando que é possível ter uma outra visão, que não existe. Vai ser difícil, mas se fosse fácil já estava feito, né? Então, assim, é um desafio muito bacana que a gente quer tá atuando bastante, né, nesse desafio. Eu acho que é um pouco disso, né? Essa proximidade, então, se deu diante desse pensamento de poder colocar em prática ideias que você tem e que, às vezes, né, não consegue, não teria espaço, né? Exatamente. Alonso, a gente sabe, a gente já falou que muitas vezes do seu pai, né? Eu imagino que quase sempre quando há uma comparação que é inevitável, né? Pelo trabalho que seu pai fez, pelo legado que ele deixou, né? Por tudo que, infelizmente, da forma, né, que tudo aconteceu, mas como que é para você essa questão de né, ter esse referencial e ao mesmo tempo acaba sendo também uma carga colocada em cima de você? Como é que você lida com isso? Assim, primeiro que eu tenho muito orgulho de ter tido o pai que eu tive, né? Meu pai foi um grande homem, foi uma figura como pai excepcional, uma figura assim, cumpria todas as suas atribuições dentro de casa. Eu falo que meu pai ele nasceu no Dia do Trabalhador, ele era realmente um grande trabalhador, porque ele conseguia fazer tudo. Meu pai era advogado, meu pai era funcionário da Petrobras, meu pai estava vereador. Ele conseguia fazer essas três coisas perfeitamente e ainda conseguia ter tempo pra gente. Ele saía de casa muito cedo, atendia na Câmara até 10 horas da noite, quase todo dia, 8 horas, 9, e ainda dava tempo pra gente. Então, assim, a gente viajava. Eu tenho várias recordações do último ano de vida dele, muitas são viagens. Eu não sei como que ele arrumava tempo, mas ele dava o jeito dele e conseguia fazer tudo com excelência. Então é realmente um desafio. Meu pai na JCI, ele tem
é um título que premia as gestões locais, nacionalmente. Chama-se Capítulo 100%, na época desse nome, que é a gestão que conseguiu cumprir 100% dos requisitos impostos aqui pela JCI Brasil, aquela gestão, e cumpriu com todos os seus projetos, fez todos, você elencou. E cumpriu com os outros requisitos, que são questões organizacionais, ida às convenções nacionais, ida com comitiva e tal. O papai teve uma gestão 100%, e foi, acho que, um dos poucos na JCI que teve essa gestão 100%. Então, é um peso mesmo, é um desafio, mas eu gosto de me desafiar. Meu pai, ele sempre falava, quando em vida ainda, que os filhos dele tinham que ser melhores do que ele um dia fosse, né? Então, é um pouco disso, é um desafio gostoso. Imagino. Eu acho que dá para fazer, dá para... É uma responsabilidade. Ele fez muito, mas dá para chegar lá também. Eu encaro como um exemplo. Eu tenho ele como um exemplo. Na maioria das vezes, eu penso o que ele faria na situação que eu estou. É difícil, porque dificilmente eu vi meu pai tomar decisões erradas. Só partidário, uma vez ele bateu o pé que ia ficar no PHS, teve 5 mil votos e perdeu a eleição, né? Sim. E sobre essa questão do seu pai, né? A gente falou aqui Cláudio falou no início do programa, né, a forma trágica que foi, a questão do acidente da BR-101. Na época você era muito novo, seu irmão mais novo tinha 11 dias, você falou pra gente, né? Então imagino que para você também tem esse desafio de pai também, né? Ou seja, de você sustentar esse legado dele e passar isso também pros seus irmãos, né? Principalmente pro mais novo, né? É uma responsabilidade, né? Meu irmão mais novo, ele se espelha muito em mim para tudo. Ele tem um carinho enorme por mim. Todo dia que eu chego para ver ele, me abraça, me beija muito. Ontem eu estava almoçando, a gente fez um churrasquinho lá em casa. Ele ficou fazendo massagem nas minhas costas, eu sentado na cadeira. Ele tá com quantos anos agora? Gabriel vai fazer 14. 14 já? Caramba, Gabriel vai fazer 14 anos, tá enorme, tá quase do meu tamanho. E assim, é um pouco, ele tem essa figura, acho que em mim, essa figura paterna, assim, um pouco dessa figura. Obviamente que minha mãe carrega um fardo de ser mãe e pai e faz isso muito bem também, tenho muito orgulho dela, de como ela lidou com isso tudo depois da morte do meu pai, uma situação que ela sofreu muito, mas foi muito forte. Minha mãe é uma mulher muito forte e enfrentou com unhas e dentes esse problema que apareceu na vida dela. E assim, foi muito, muito mãe e pai para mim, para os meus irmãos. Tanto que assim, a nossa criação, ela conseguiu terminar de criar a gente na mesma linha que ela e meu pai tinham planejado para a gente, educacional, emocional, né? Ela sempre foi muito preocupada com a nossa saúde mental depois que isso aconteceu. Então eu fiz acompanhamento com o psicólogo, acho que isso é muito importante para todo mundo na sociedade, falou, né, principalmente para quem passa por um trauma. Se você não trata esse trauma, a perda é um trauma. Se você não trata esse trauma, você tem um problema grande pela frente. E é o que a gente fala, às vezes dá até aqueles problemas Se você for ver as pessoas problemáticas, elas têm algum trauma de infância. Ou trauma de infância, ou ausência familiar, que é muito grande, às vezes falta de acompanhamento. Bem, o Alonso é formado em Direito, como a gente falou, hoje está ocupando cargo lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos, pós-graduando em Direito do Trabalho, tem MBA em Marketing, é empresário, palestrante também e escritor. Nós vamos lançar um livro aí durante esse ano, um livro de oratória, inclusive, é um tema que eu sou apaixonado, eu sou palestrante voluntário, vamos dizer assim, desde a minha adolescência, né? Quando eu participei de alguns cursos na Escola de Evangelização Santo André, é uma escola que tem alguns retiros, algumas coisas assim. Eu comecei minha vida, digamos assim, falando em público, minha vida para ser visto, assim, falando com palestras dentro desses cursos, palestras religiosas, comecei assim. E fui um apaixonado por esse tema, o que inclusive me despertou muito interesse na JCI. Fiz vários cursos de oratória na JCI e aos poucos a gente veio trabalhando nisso, já tem algum tempo que a gente trabalha, mas o título é Fale em Público Sem Medo, Guia Completo para uma Apresentação de Sucesso. A gente está trabalhando nisso, acho que até o final do ano sai esse livro. Tem esse outro aí da JCI também, que a gente vai lançar. Sua autoria.
Tá certo. E falando sobre, rapidinho, para fechar, né, Cláudio? Quase não deixei Cláudio falar hoje. Tá de boa. Cláudio tá indignado com a feira ainda. O cara tá passando coisa. Não, mas eu também sou a favor disso aí. Eu tava pensando aqui, até faz sentido. Até o Joalmi Delfino, dá um bom dia aqui. Bom dia, seu Joalmi. Dizem que a Feira da Roça acontece há vários anos como alternativa na Praça da República, às sextas-feiras. Existem também outras praças, já falei, que não é a mesma feira, seu Joalmi. Acho que o Joalmi é masculino, né? Porque tá sem Joalmi é jornalista, menino. Trabalhou na Folha muitos anos, hoje ele trabalha lá na prefeitura. Joalmi tá. Delfino? Delfino. Então ele pode ir à feira, por isso que ele tá. Claro, alternativa. Quem não puder ir à sexta-feira vai ao mercado. E você acha que a feira do mercado é a mesma coisa da feira de sexta, seu Joalmi? Oh, meu pai do céu, eu tô perdendo. Esse negócio do mercado. Cara, porque eu vou ao mercado 3 vezes por semana. Eu acho Joalmi, que vamos falar de feira depois com o tempo. Ser realocada. E ele falou aqui, eu vou te perguntar sobre o Edmundo para fechar. E aqui ele falou que mais o que aqui? E tem um público fiel há vários anos. E há quantos anos você não viu uma cara nova aí, ô Joalmi? São sempre os mesmos. Porque não pode, porque quem viajou feriado aí? De segunda-feira agora. Fiquei aqui. Você ficou aí. Tá, quem viajou? Brasil inteiro que viajou, vamos supor. Você acha que o cara saiu de casa sexta-feira de tardinha à noite para começar o sábado já no local onde ele ia passar o final de semana? Ou viajou na quinta noite para estar lá sexta-feira? Viajou sexta-feira à noite. Ô pai eterno, é 200 anos aqui temando, cara. Bom dia. A JCI irá apoiar ou participar das discussões do novo mercado, indo para a Praça da República e abrindo o prédio centenário. Concorda em deixar a rua até essa praça apenas para pedestres? As perguntas são do Edmundo Siqueira. Ele está falando rua para a praça, ele tá falando da Barão fala... de Amazonas, da Formosa à Praça da República. Então, vamos lá. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Depois eu posso falar o que a gente pode fazer. Eu acho que é isso que ele falou, né? Eu também Eu acho que o mercado ali municipal, ele tem que ser realmente a feira. Esse local de realocação da feira para a Praça da República é excelente. Você pega uma praça que hoje não tem quase frequentação, tem muito ali movimento de morador de rua, né? Por ser próximo à rodoviária. Você alocando ali, você faz um grande ganho para a cidade. E aí você remove aquela estrutura metálica que, infelizmente, ela tapa a visão, né? Vamos dizer assim, do lindo mercado municipal que nós temos. E você tem visto isso em vários centros, né, fora de Campos. Niterói está reformando o seu mercado, que é num estilo parecido com o de Campos. O mercado de São Paulo tem o sanduíche em mortadela famoso de lá. Passei mal. E à frente ali, eu sou a Você favor... passou? Eu comi 1,5 daqui, mas olha, você ficou o dia inteiro sem quando eu fui comer. lá, muito gostoso. Eu comi o meu com cheddar e bacon ainda por cima, mortadela, cheddar e bacon. Essa geração Nutella aí, ó. Eu vou perder tempo. Aí, ó. Era só com. O cara bota só uma fatia de mussarela. Você ainda incrementou o bicho todo aí. São 200 gramas. Dedos, assim, de mortadela. São 200 gramas de mortadela. Esse é o Manel, é o dono lá. Eu conheci o Vários. Que legal. Mas o tradicionalzão, o velhão, o pioneiro lá é do seu Manel. Olha, é grande, bicho. Eu sou a favor que ali seja feito um jardim. Vai ser tipo uma praça, né? Uma praça, um jardim com um banco para sentar ali, né? Árvores. Eu acho que é muito importante. Eu sou muito a favor do plantio de árvores, porque quando você planta uma árvore, você não planta para agora, né? Você planta para alguém usufruir dela, que talvez não vá nem ser você. Você planta para o futuro. E eu sou a favor de um jardim. Eu acho que isso daria mais um ponto em Campos para você... Mais um ponto bonito em Campos, que deve ser preservado, esse mercado. Na verdade, a gente em Campos tem, às vezes, muitos imóveis tombados que não tem nenhuma necessidade de ser tombados. Não são imóveis históricos, são imóveis antigos, né? Não morou ninguém importante, não... Tem a justificativa lá, né? A gente entende, mas... Por exemplo, deveria ser muito mais importante preservar a arquitetura desse prédio do que se interferir em outros particulares, né? Eu penso muito assim. Eu sou a favor do mercado municipal, da feira do mercado, ser realocada para esse novo mercado que ele chamou, mas seria, vamos dizer, uma nova feira
de Campos, né? E a feirinha da roça poderia ser alocada lá dentro, né? Bota uma banca para cada um desses produtores aí. Cara, você já sábado ter... Você já foi na peixaria de Macaé? Macaé não. Eu conheço a de Guarapari. Dá um pulinho ali em Macaé. A de Guarapari já foram? É limpíssima. Assim, a de Macaé, às vezes eu chego lá sábado. Não, no caso lá a peixaria funciona direto. Mas assim, quando você está de folga, né? E aí você tem lá uma banca que às vezes o cara prepara ali um ceviche. Adoro. Você pode comer o ceviche no banheiro, sem problema. Sem problema. É um negócio espetacular. Chegamos ao fim? Dessa parte, sim. Por hoje, sim. Alonso, agradecendo, né, Alonso? Sim. E quem quiser acompanhar, Alonso, como é que faz? As redes sociais lá da JCI, só para quem quiser acompanhar. Olha só, né? Rede social no Instagram e no Facebook é JCI Campos dos Goitacazes e no Instagram é @JCI Campos. Quem quiser pode nos seguir lá, mandar uma mensagem com o seu questionamento, com a sua pergunta. A gente vai estar prontamente aí, ou eu ou nossa equipe, alguém da equipe, tá respondendo essas mensagens. Ou se a pessoa quiser também, pode ir no meu Instagram que eu também respondo do mesmo jeito. @Alonso B. Barbosa. Perfeito, amigo. Obrigado. Bom dia, sucesso para você lá e quando sair o projeto lá, passa pra gente. Quanto à questão das campanhas que você fizer na JCI, né, o Rodrigo e a gente, naturalmente, nós nos colocamos aqui à sua disposição e da JCI para a divulgação dessas campanhas, porque eu acho que são todas elas importantes para a sociedade de forma geral, para a população de forma geral. Como, por exemplo, acredito que você poderia fazer também, não sei se vale a pena, e se é também do seu pensamento, a campanha pelas ciclovias, já que aqui pelo centro elas foram iniciadas, mas foram brecadas aí por uma parte dos comerciantes. Teve um cidadão que bateu no meu carro, né, de moto, na Alberto Torres. Ele foi cortar pela ciclofaixa, desequilibrou, veio com o guidão roçando no meu carro. Que beleza. Caiu pra cima do carro. Eita, que beleza. Os caras são bons aqui. Semana passada isso aí. Eles miram mesmo e mandam. E ficou no prejuízo? Não fiquei no prejuízo. Graças a Deus. Eu desci, na verdade, assim, a gente que... modéstia à parte, a gente faz direito, a gente fica um pouquinho mais esperto, né? Referente às leis. Fazer direito é constitucional. Eu desci do carro, comecei a conversar com ele, vi primeiro se ele tinha se machucado, né? E em seguida já olhei a moto dele, eu vi que era de leilão, assim, não tava uma moto regularizada, porque a placa era de... Ele não, obviamente, não trabalhava numa instituição pública, federal, e a placa tava lá, Brasil, chapa branca. Eu sei que aquilo foi de leilão, de alguma forma, né? Meu amigo, pode ser que você não esteja com a moto regularizada, não sei, né? Você está errado, né? Você sabe que você está errado. Ele tentou falar que não estava, aí depois ele reconheceu o erro. Eu confiei nele e o cara foi correto. Ele falou assim, pega meu número aí, e eu estava ciente que eu ia ficar com prejuízo. Pedi a ele que fosse... Ele falou que ia ver um lugar dele lá, deu 20 minutos, ele me ligou. Passa aqui, endereço tal, tá pago. Fui lá, o cara fez o serviço. Que bom. Ficou bom. Graças a Deus. Mas, né, a gente não pode contar com a sorte sempre. Eu acho que ciclofaixa tem que ser respeitada e tem que ter realmente uma sinalização mais... As mais estreitas são utilizadas pelos motoqueiros, não pelos motociclistas. Pelos motoqueiros, né? E estacionamento também. E as mais largas são largamente utilizadas pelos motoristas, que aliás tem fartura aqui na cidade. Exatamente. O que não é uma particularidade de Campos. Qualquer lugar que você vai, mas Campos parece que os caras são bons nesse negócio. Tem alguns tipos de taxão agora que eles são, inclusive, por exemplo, lá no Rio, os BRTs, eles são divididos com esse taxão, é mais alto e ele é pontudo. Bom pra furar um pneu, né? Ô, delícia. Botar desse taxão aí. Mas não pode. Não pode, não? Acho que não. Acho que o caminho não é por aí. Acho que a gente tem que não ensinar... é pra furar o pneu, é só o cara não pode invadir. Ele vai ver que se ele invadir, ele vai... ensinar as crianças e, infelizmente, cara... Eu concordo. Punir os adultos. A solução para os problemas está nas crianças. E punir os adultos que vão para lá para fazer... Porque se você está com a sua idade, está com a sua maturidade e não aprendeu,
Então, paciência. Ou você acha que a gente usa cinto de segurança hoje porque a gente gosta muito de cinto? Porque a gente se conscientizou. É que você falou. No bolso, infelizmente tem situações no bolso que e também teve uma situação educativa que as montadoras fizeram, que botaram um apito que não para nos carros. Não, mas os carros hoje você configura. Você quer, né, com apito ou sem apito? Sabia? Você pode configurar. Eu gosto de deixar, porque é uma coisa que lembra a gente que não, eu sinta. também peço para deixar, se for o caso, mas se puder, mas... Eu tenho carro velho, então não tem nada disso. Mas só falando assim... Ele tem carro velho, mas ele tá gozando... Não, é porque eu tenho carro o velho, que é o único que me aguenta. Carro entendeu? anfíbio. É, o que é o único que Carro aguenta. anfíbio? Barão. É o Carro único que dele aguenta. é top. Apesar de que essa última vez agora deu água. Mas... Muita água. Vamos lá, Rodrigo. Só para finalizar, a gente... Você está falando sobre punição, e tem uma notícia que foi postada agora há pouco na Folha 1, que é um exemplo que, infelizmente, de situações que só vão ser resolvidas quando acontecer situações como essa. Um homem foi preso na noite de ontem, suspeito de maus tratos. Aconteceu lá em Poço Gordo, uma cena horrível. Ele foi preso, né? E é isso, né? Maus tratos animais. Ele matou o cachorro dele. Sim. Eu vi aqui no grupo aqui de Beto, mas não vi as imagens, não quis ver, não vou ver. O justificativo foi que o cachorro comeu a galinha. Comeu a galinha? Cara, comeu a galinha, que matou a galinha. Então, assim, cara, é o tipo de caso que a gente tem que, né, quanto mais quando uma pessoa é presa, né, a gente torce para que ninguém chegue a esse absurdo de matar um animal para ser preso, né, mas são casos como esse que precisam de punição, porque infelizmente conscientização às vezes só não resolve, né? E o caso daquela, já para fechar aqui, então 9/17, o caso da capivara lá, Filó. Gente, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu fiquei... eu também fiquei, mas né? o rapaz... 12 mil reais de multa. Multaram ele, 17 mil. 17 mil. É 17, na verdade... mas ele não é ribeirinho. O fiscal do Ibama... Não, o fiscal do Ibama gravou um vídeo ontem à noite, postou, já está aí nas redes sociais. Isso é muito polêmico. Que eu também acho que ele não é ribeirinho, e ele é fazendeiro, e que ele já tem outros animais, e que 2 deles, inclusive, já morreram lá na criação dele. Uma preguiça e uma outra capivara, e que ele deveria entregar ao Ibama. Então, mas o problema ali, sabe o que acontece? É o seguinte... Tirou, eu entendo que virou uma questão que eu nem quis me aprofundar, Rapaz, porque tudo dava isso, tudo tava só dando filó lá. Até tem um vídeo que uma pessoa fez de um memezinho da capivara, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar ela em paz, porque ela não aguenta mais. Mas não é nem isso, não. Ali o problema é que se tirou de uma situação e colocou ela numa situação pior. Então o problema que muitas vezes que acontece é isso, é que os equipamentos públicos, os órgãos públicos, não têm estrutura, pessoal, suporte suficiente às vezes para dar. Então, para tirar também de um lugar para deixar no pior, que seja avaliado isso, entendeu? Então o problema é esse, é estruturar mais os órgãos ambientais. A gente sabe que durante os últimos anos a gente viu um sucateamento muito grande dos equipamentos ambientais. Então, essa reconstrução precisa ter. Não tem como você falar de conscientização ambiental sem que você tenha institutos com concurso público, órgãos fortes, que possam ter uma estrutura física. E o que acontece é isso. Às vezes você tira lá um papagaio que uma pessoa tem, que eu estou dizendo que tem que ter, mas que tem sem a documentação às vezes necessária, e tira de lá às vezes para colocar numa situação pior, ou muitas vezes não conseguem... acaba continuando a ser cativeiro, né? Ou você pega um animal que foi criado a vida toda em cativeiro, se você vai não soltar, tiver a educação não certa para soltar na natureza, tem um procedimento que é feito, sim. Né? E tem que ter equipamentos de qualidade para fazer essa transição, né? Pro equipamentos que eu falo a instituição tem que ser preparada com todo o suporte, né? Eu acho que tem que ter transição de fauna, botar num ambiente que tem para o animal se acostumar novamente com o seu instinto natural, né? Mas é uma discussão que realmente precisa ter muito mais ampla em relação a isso, né? Acho que a gente tem situações que precisam de uma atenção maior do que se houve irregularidades, tem que ser apurado, tem que ser punido, não pode também ficar demonizando o Ibama como estão fazendo, mas a gente sabe que também, por exemplo, aqui, a gente não tem mais Ibama, a gente tem Ibama mais em Campos? Não tem mais, né? Confesso que eu não sei. Não tem, eu lembro que a gente tinha um Ibama que usava até no prédio do Ministério que era aqui da Justiça Federal aqui no centro, tinha ali o Ibama, mas hoje em dia não tem mais. Então, assim, precisa dessa reestruturação. A gente só vai
ter condições de dar melhores condições ao meio ambiente se a gente tiver órgãos fortalecidos. E infelizmente a gente não vê isso nos últimos tempos. Bom, foi sucateado, né? Você falou bem. Essa conscientização ambiental precisa ter. Mas a Filó trouxe aí vamos dizer assim, descortinou uma situação que precisa ser discutida de forma mais ampla, que é a estruturação desses órgãos ambientais para poder ter uma fiscalização e também para que as pessoas não fiquem demonizando também, sabe? Bom, Rodrigo, muito obrigado. Alonso, obrigado, bom dia. A gente volta amanhã às 7 da manhã com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Você continue ligado, claro, aqui na Folha com muita música e informação durante toda a nossa programação. Claro, e amanhã de volta às 7 da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina.